Você sabe como é desenvolvida uma nova variedade de soja, de milho e de outras culturas? Tudo começa no viveiro, também reconhecido como nursery, onde se fazem os cruzamentos, conduzem as populações segregantes, desenvolvimento das linhagens. Neste vídeo, o pesquisador Dr. Haroldo Silva, da KWS, vai nos apresentar o viveiro de condução de experimentos da empresa. Antes, porém, de irmos ao vídeo, clique em gostei, compartilhe com outros possíveis interessados e se inscreva no canal. Eu me chamo Haroldo Silva Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo e toda a minha pós-graduação em genética e melhoramento foi feita em Viçosa, na pós-graduação da UFV. Hoje eu sou gerente de conversões na KWS e vamos conversar um pouco aqui com vocês, dividir um pouco do conhecimento sobre um nursery. Bem, hoje todo o programa de melhoramento, para mandar materiais competitivos ao mercado, precisa fazer diversos ensaios de rendimento desse material para comparar e tirar conclusões de qual material será colocado no portfólio da empresa no ano seguinte ou em uma dada época. Bem, para a montagem desses campos experimentais, com todo o rigor estatístico necessário, as sementes que serão utilizadas ali precisam ser produzidas em algum lugar. Que lugar é esse onde se produz essas sementes? Esse lugar, no meio de genética e melhoramento, é chamado de nursery, onde uma tradução para ele seria nada mais que um berçário para essas sementes. Então, se você vai fazer um ensaio de rendimento para um híbrido, uma linhagem, um clone, um rizoma, esse material precisa vir de algum lugar, e esse lugar é um nursery. Existem muitas vantagens para uma empresa em utilizar um nursery, como ganho de tempo, principalmente se uma empresa for, por exemplo, uma grande multinacional do hemisfério norte, que só consegue fazer com sorte 2 temporadas por ano. Usar um nursery em outro país, algo mais tropical, como o Brasil, adianta muito o trabalho, o avanço genético desses materiais dessas empresas. Então, o nursery deve suprir todas as necessidades dos melhoristas com sementes ou qualquer informação que o melhorista necessite para êxito do seu programa de melhoramento. Para isso, a seleção do lugar onde esse nursery será instalado é muito importante. E vamos comentar aqui com vocês alguns pontos que eu acho bem importantes serem tomados em conta na decisão de onde instalar seu nursery. Primeiro, você precisa saber qual vai ser a espécie que vai ser utilizada, vai ser plantada nesse nursery. Isso deve direcionar você questões de clima e também logística, porque essas sementes produzidas no nursery também precisam chegar nos ensaios de rendimento em tempo hábil, dentro de uma janela de plantio que atenda o agricultor e o melhorista. Então, esses locais precisam ter uma condição, de repente, nem boa, mas controlável de solo, chuva. Se o local não tiver chuva, é necessário você pensar em tipos de irrigação, temperatura do local, a umidade, que está relacionada também com a sanidade das sementes que você vai colher. Todos esses fatores climáticos devem ser tomados em conta na hora de você decidir o lugar onde esse nursery vai ser instalado. Bem, então, ao longo da produção dessas sementes, muitas características de linhas produzidas, de híbridos produzidos ali, podem ser tomadas e essas informações corroborarão bastante com o trabalho de melhorista. Informações que não podem ser coletadas no nursery, coisas como produtividade, pois aqui a gente não tem repetições, alguns rigores estatísticos necessários, não é possível coletar aqui. Coisas como qualidade de germinação, resistência a doenças, e algumas coisas como um porte de planta, essas coisas mais oligo ou monogênicas, são características que o nursery vai ajudar muito o melhorista a coletar. Ou seja, antes do ensaio de rendimento, já vai ter uma ideia mais ou menos do que você vai ter testando. O nursery, como a gente pode observar por o que já comentei aqui, é um serviço prestado ao melhoramento da empresa. Então,
toda pessoa que coordena esse nursery, além de ser talvez um agrônomo, um biólogo ou uma área relacionada, precisa entender um pouco de engenharia de produção. Eu falo isso porque você vai precisar ter trabalhadores que executem essa tarefa no nível que você não vai ter gente ociosa e também não vai ter gente faltando. Eu acho muito importante ressaltar isso aqui porque quando nós saímos da academia, a gente sai com conhecimento técnico e às vezes um pouco com uma lacuna um pouco grande na parte de gestão de pessoas. Então, se você já pensa na sua carreira, se direcionar um pouco a esse tipo de trabalho, é muito bom talvez você também fazer um curso extra, procurar entender um pouco dessa parte de gestão de pessoas. No nursery, é muito importante entender a qualidade do seu solo, para saber se a sua espécie vai desenvolver bem lá, qual a capacidade de uso de máquina dessa empresa, se o seu solo é muito arenoso ou muito argiloso, se essa utilização de máquina vai compactar muito ele, porque, como eu já comentei aqui, um nursery tem capacidade de fazer várias gerações ao longo do ano, então é um uso muito intenso da sua terra. Você vai precisar programar rotações de cultura. Como eu falei, a fertilização vai ser pesada, você precisa pensar na salinização da sua área também. E, infelizmente, nem tanto são flores, né? O nursery também tem grandes desafios junto dele. Por exemplo, nós estamos passando agora por uma grande pandemia e a empresa precisa se organizar da melhor forma possível para achar um equilíbrio entre a saúde dos seus funcionários e o funcionamento do seu nursery para não faltar material para os seus melhoristas testarem. Outra coisa também, imagine você trabalhando várias temporadas por ano, você precisa se organizar para trabalhar perto de vésperas de Natal, vésperas de Ano Novo, greves e qualquer outra situação que implique na dificuldade de ter mão de obra para o trabalho intenso de um nursery. Todo esse trabalho intenso que a gente faz aqui, indiferente, por exemplo, de um lugar como o hemisfério norte, que tem um inverno, o que o inverno faz lá? Ele quebra o ciclo de muitos insetos. Um nursery num clima tropical como aqui a maioria do Brasil, você, pelo alto número de temporadas que você faz no ano, você não tem essa quebra de ciclo de insetos. Então, aplicações químicas são mais intensas, o uso do seu solo, você está toda hora utilizando a área, banco de plantas daninhas está sempre aumentando. Então, esses fatores precisam ser tomados em conta pela segurança dos trabalhadores, também pela qualidade do seu campo. O que faz também parte do trabalho do nursery, após a colheita, é a secagem dessas sementes que são produzidas aqui antes delas serem enviadas. Elas precisam estar no nível bom de conservação e também de vigor germinativo. E imaginem também que linhas que são produzidas no nursery ou híbridos precisam ser armazenadas. Então, um gestor de um nursery precisa ter a capacidade de organizar e planejar um armazenamento para essas sementes, que normalmente são feitas em câmaras de frio, onde ela deve tomar em conta a umidade do local, da câmara de frio, aqui falando, e também da temperatura dentro, para que atenda para que essa semente siga vigorosa por uma longa etapa de tempo. Bem, pessoal, assim, vimos algumas coisas bem superficiais sobre o nursery, mas eu acredito que agora todo mundo já tem uma ideia do que é e mais ou menos como funciona. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui e até a próxima.